Então eu gostaria de ler junto com vocês João capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabia cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom e, quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero que vocês entendam nessa noite que é óbvio que a ideia do casamento chama a nossa atenção, e que a ideia do beber vinho, se sim ou se não, gera discussões. E muitas vezes a nossa leitura é tão viciada que nós vamos para os pontos que são irrelevantes do texto e nos esquecemos aquilo que é primordial. Jesus manifestou sua glória naquele local. Baixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Deus, nós te damos graças por esse momento aqui e rogamos ao Senhor, Pai, fala conosco. Enche os nossos corações com a tua verdade. Te peço, ó Deus, que o Senhor possa quebrar corações petrificados aqui nessa noite. Aquecer corações que estão frios, ó Pai. E abater aqueles que são orgulhosos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Todos os louvores foram muito legais essa noite. Dou graças ao Senhor pela vida dos irmãos que têm se empenhado aí no ministério de louvor. Mas enquanto nós cantávamos, eu olhava para o rosto de vocês e era perceptível a alegria de muitos e a apatia de alguns. É muito estranho cantarmos És invencível, incomparável, acima de todos, e fazermos isso aleatoriamente, de qualquer maneira. Depois de contemplarmos justamente essa ideia aqui, ele manifestou a sua glória. Ele manifestou a sua glória na vida de muitas pessoas aqui. E eu estou bem certo que nessa noite eu estou pregando para 2 públicos. O primeiro público é o tipo de gente que, por conta de alguma exposição na sua comunidade, no seu bairro, por conta de alguma exposição das suas fragilidades na comunidade local, por conta de que em algum momento da sua vida você viveu algum tipo de depressão, tristeza, apatia profunda. Estou pegando para um público talvez também de gente que já foi decepcionado por alguém, por um irmão, já foi traído por um cônjuge. Estou pregando para um público de pessoas que provavelmente já pode ter, em algum momento da sua vida, ter chegado no fundo do poço. E lá você disse assim: olha, agora eu só tenho Jesus. E tem um outro público que ou vai passar por isso, ou que talvez nunca entendeu o ministério
da graça. Eu espero que você esteja no primeiro. Eu sou do primeiro ponto. Onde tive todas as minhas defesas estraçalhadas e fui esmagadas, estraçalhadas e fui agraciado em poder conhecer a Cristo. E poder caminhar não mais confiando em mim mesmo, mas na graça do Senhor. Algo que me chama a atenção nesse texto logo no começo. Primeiro, lembro para vocês que eu disse que João ele tem uma característica estilística no seu texto. Ele sai marcando a geografia. Então ele começa dizendo assim, 3 dias depois daquele evento onde Jesus chamou Natanael, ele agora está em Caná da Galileia porque ele é convidado para um casamento. E de cara nós percebemos que Jesus sempre foi bem-vindo entre aqueles que se divertiam, e se divertir nunca foi um problema. O grande mal do indivíduo, do ser humano, é conseguir ter a capacidade de transformar coisas lícitas em coisas prejudiciais. Eu preciso introduzir com isso para que vocês entendam mais na frente, que vocês consigam compreender de forma mais acurada a ideia ou responder à ideia de é lícito ou não beber vinho. Porque nós pegamos as coisas boas da vida, por exemplo, o nosso próprio matrimônio, o nosso próprio casamento. Aqueles que já são casados há muitos anos, ou aqueles que estão anseiando pelo casamento, fazem disso o fim da sua vida. Isso é um problema monstruoso. Porque é como se você canalizasse todas as suas forças e esperança nisso, e não em Cristo. Então o problema não é se divertir, o problema não é deleitar-se nas coisas que Deus criou. O problema é quando nós passamos a idolatrar essas coisas. O problema é quando nós passamos a ser escravos dessas coisas. Isso é um grande problema. Então Jesus estava ali para se divertir, para partilhar, para participar daquele momento. E então nós vamos ver também que Jesus não estragou o momento. E na cultura judaica daquela época, um casamento era a melhor festa de todas. O casamento era a melhor festa de todas. Há muito isso não é assim no nosso meio. Tratamos o casamento com descaso muitas vezes. Isso quando indivíduos se casam. Isso quando indivíduos anseiam por isso. De um lado, nós temos a ideia de gente fracassada no casamento porque começou mal a sua história e a sua jornada, e agora fica pregoando por aí, dizendo que o casamento é ruim, que o casamento não é bom, que o casamento vai te prender, vai te privar de algumas coisas. E são geralmente esses comentários que nós ouvimos. E do outro lado, uma miríade de jovens que anseiam por isso de forma imatura, achando que o casamento é simplesmente a ideia de partilhar de um amor, ter alguém como companheiro e agora sim, enfim, se livrar da solidão. Isso é um problema. É por isso que eu costumo, e compartilhei com vocês aqui, já durante esse ano, no ano de 2025. Eu não encaro o casamento dessa maneira. Eu não sou um profissional. Eu não sou nenhum tipo de liderança religiosa que sai por aí afora fazendo casamento somente para receber um trocado ou simplesmente pela ideia de ser alguém que foi reconhecido por fazer tal casamento. Eu não sou assim. Eu acho uma baita de uma tolice toda e qualquer pessoa que se coloca à disposição de ser testemunha de uma aliança de alguém que você não conhece.
Meus irmãos, quando nós, e aqui eu falo para os casais, é nossa responsabilidade instruir, acompanhar, orar por aqueles jovens que no nosso meio anseiam por isso. Porque naquele grande dia, naquele grande momento onde nós celebrarmos o casamento, toda a igreja é testemunha daquele momento. Muitos dos que estão aqui foram testemunhas do meu casamento. Muitos dos que estão aqui foram testemunhas do casamento, por exemplo, do Paulo e da Letícia, do Kelvin e da Amanda, do Samuel e da Késia, entre outros. Porque a comunidade é uma espécie não somente de testemunha, mas também deveria ser o local onde essas pessoas devem ser acolhidas, treinadas para esse momento. E uma igreja que trata com descaso o casamento, ou casais de longas datas que não convidam Jesus para partilhar desse momento, para partilhar dessa aliança, estão em maus lençóis. Nas igrejas ou lugares que o matrimônio é pouco estimado, a condição moral da sociedade nunca é saudável e a vida espiritual jamais floresce. Conheço gente que só Deus e essas pessoas sabem a dificuldade de ser casado com alguém que não é crente, mesmo estando na igreja. Mesmo tendo essa concepção, mesmo já tendo precocemente esse entendimento, mas ainda assim optou por casar com gente descrente. Só essas pessoas sabem a luta e a dificuldade que é. Eu conheço gente que por circunstâncias da vida apressadamente anteciparam esse momento. E hoje, por conta de manter a aliança, convivem com gente descrente. No nosso meio, nós não podemos tratar isso com descaso. Nunca, jamais, jamais. Depois da nossa vida com Cristo e a confissão e o batismo, o casamento é a coisa mais importante. E essa comunidade deve ser uma comunidade que olha para isso não com descaso, mas com uma preocupação genuína. De que os jovens que aqui estão e anseiam e anelam pelo casamento, devem também ouvir muitos de vocês. Paulo diria a Timóteo assim: olha, eu quero aqui pegar o princípio, não estenda as suas mãos precocemente. E muitas vezes, em muitos relacionamentos e em muitos casamentos, nós, enquanto comunidade, estendemos precocemente as nossas mãos. Todos nós sabemos que o casamento é algo que não é algo tão simples. São duas tradições, duas cabeças diferentes. Ora, se já é difícil sem o Senhor, se já é difícil com o Senhor no centro do relacionamento, quem dirá sem? E antes de nós apontarmos o dedo para aqueles que por algum infortúnio da vida se divorciaram, sejamos nós amavelmente, sabiamente e biblicamente dispostos a guiar, a ouvir, a orar por aqueles que estão no nosso meio, desejando isso, ou se programando para isso. Está aqui o Gustavo e a Libni, tá, gente? O que me chama a atenção é que Jesus estava envolvido na sua obra. Obra essa repleta de luta, de risco, de dor. Ele sabe por que veio, ele sabe o que vai fazer, ele sabe o que ocorrerá com ele mais na frente. Mas ainda assim, em uma mente ocupada com essas coisas, a alegria do casamento de um casal encontra um lugar adequado de importância para Jesus.
E eu quero que vocês façam assim, talvez vocês que estão aqui, convidem a Jesus para participar, para caminhar com vocês no casamento de vocês. Contem com a igreja local para ajudá-los, guiá-los, direcioná-los, trazer uma palavra de esperança, de consolo, de exortação, de repreensão. Não há nada mais nocivo e perigoso para a igreja local do que casais que não compreendem a importância da igreja local. Porque no fim, a gente só fica sabendo, muitas vezes, das coisas ruins. Não, fiquei sabendo que o fulano de tal divorciou-se da fulana. Parece que muitas vezes a igreja só é chamada para ser testemunha do fracasso. Não, gente. Testemunhe as alegrias de vocês também. Para desse pensamento mesquinho assim, eu não vou compartilhar com as pessoas, porque se eu compartilhar, pode ser que não dê certo, porque eu compartilhei. Gente, que loucura isso. Compartilhem a casa conquistada, o carro conquistado, o emprego alcançado, o filho que vai chegar, as bênçãos. Esse é o local onde você decidiu ser membro. Que loucura! Eu falo muito isso para os novos membros, assim, olha, como é que você escolhe? Aliás, você vai escolher estar no local onde você precisa conhecer o seu pastor. Você precisa conhecer os membros que estão lá. E nós precisamos conhecer vocês. Isso aqui não é uma comunidade de desconhecidos. Isso aqui não é uma comunidade onde nós entramos e saímos de maneira aleatória, sem desfrutar de nenhum tipo de afeto, de comunhão, de unidade. Que pobreza isso. Que vida pobre. Eu acho que eu falei no último domingo. Parte da problemática da igreja local, falei no último domingo, não é nem tanto soteriológica, mas é eclesiástica. Nós perdemos de vista a importância do ajuntamento dos santos. Das duas, uma. Ou nós nos consideramos mais santos que os outros, ou nós não nos consideramos à altura daqueles que estão à nossa volta. Ambos os pensamentos são controversos. Paulo diria assim: considere os outros superiores a vocês mesmos, mas não é no sentido de me abster da comunhão, mas no sentido de humildade, de serviço, de comunhão. O convite de Jesus para este casamento diz algo sobre o que acontece quando convidamos Jesus para os eventos, para as programações, para o nosso matrimônio, para o nosso trabalho, para a nossa vida. Não há nada melhor do que convidar Jesus, ou no caso, chamar Jesus, ou no caso, se prostrar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, toma conta da minha vida. Toma conta da minha casa. Toma conta do meu casamento. Toma conta do meu emprego. Toma conta do curso que eu estou decidindo fazer. Ah, meus irmãos, por isso que eu disse para vocês, só há dois públicos nessa noite. De gente que chegou no fundo do poço e disse: Jesus, eu só tenho o Senhor. E de gente que ou vai chegar, ou talvez não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que chegaram, geralmente, são aqueles que caminham diligentemente na obra do reino de Deus. Não as trata com descaso. E olha o matrimônio de uma perspectiva maiúscula, robusta. Precisamos cada vez mais falar do Filho de Deus, do seu Evangelho e da obra do Senhor Jesus Cristo.
para que mais pessoas não somente acheguem-se a isso, para que mais pessoas contemplem isso, e para que mais casais possam rogar ao Senhor, possam rogar a Cristo, que venham conduzir os seus casamentos. Eu nem iria falar sobre isso, mas eu também quero pontuar. Casamento é mais do que festa. Casamento é mais do que o melhor emprego do mundo. Eu lembro de um casamento que eu fui, casamento gigante, gente, era muita gente, era para mais de 200 pessoas. Talvez se um dia eles ouvirem essa gravação, era o pastor Inácio e a Raquel, que inclusive foram padrinhos do meu casamento. Gente, para mais de 200 pessoas, muita gente, de muitas igrejas, em um sítio, ali na Pavuna talvez. E a aliança que eles estavam firmando era muito linda, era muito bonita. Mas nada me chamou tanta atenção, nada saltou tanto aos meus olhos, do que o engajamento e a comunhão daquela igreja, chancelando, selando, sendo testemunha e confirmando o casamento deles dois. O jantar era creme de frango com arroz. Os sorvetes eram provavelmente aqueles muito parecidos com aqueles que era de 8 bolas por R$1. Mas havia comunhão naquele local. Imagina, para mais de 200 pessoas em um local, banda de outras igrejas foram lá para celebrar. Desfrutar do seu casamento aquém da igreja, seja você membro ou não, me desculpem, é uma das maiores tolices que vocês podem estar cometendo. Porque é na comunidade que Deus se revela. É na comunidade que Deus levanta pessoas para nos orientar, nos instruir. É na comunidade que Deus levanta pessoas para nos exortar em erros crassos que estamos cometendo. É a comunidade que nos ajuda a perceber a nossa tradição que foi sustentada durante anos, que é errada, e agora na comunidade, ao vermos um casal se relacionando com o outro de modo bíblico e amável e saudável, que nós somos confrontados a mudar a nossa maneira de agir. Por favor, não saiam daqui sem chamar Jesus para partilhar, para vivenciar e para conduzir o casamento de vocês. Porque não há beleza maior no matrimônio do que ter Cristo guiando. Deixa eu dizer um segredinho para vocês. Casar na igreja não é sinal de ter Cristo no casamento. Tenham cuidado com isso, tá? Eu poderia até constranger gente aqui se eu pedisse para levantar a mão. E isso não é uma acusação contra vocês. Isso é um fato. É por isso que nós precisamos desse povo. É por isso que nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Não tomem atitudes aleatoriamente. Vou até abrir mais um parêntese aqui. E mulheres, não aceitem, por hipótese alguma, um marido rude em casa. Isso não é normal. Ah, pastor, mas é porque os pais dele eram assim, o tio dele era assim, o avô dele era assim. Eles eram assim. Mas se você cruzou com Jesus, não pode ser mais o mesmo. Eu também quero falar para um público de homens que temem a frustração das vossas mulheres. Vocês estão em maus lençóis.
Porque vocês têm temido a pessoas. Vocês não estão temendo ao Senhor. É responsabilidade de vocês prover, amar, proteger. E se nesse amor, nessa provisão e nessa proteção for necessário em algum momento frustrar algum desejo pecaminoso da esposa de vocês, por favor, frustrem. Exortem amavelmente. Mas não temam as vossas mulheres. E não temam se elas são daquelas baixinhas irritadas. Se posicionem. Em nome de Jesus, por favor, eu rogo a vocês. Homens, se posicionem amavelmente. Mulheres, nunca aceitem, nunca achem que é normal um homem te tratar deliberadamente de modo rude. Não é isso que o Senhor tem guardado e separado para vocês. Eu quero passar para o segundo ponto, entendendo que o matrimônio é maravilhoso e que o Senhor reserva um local específico para estar ali. Desculpa, reserva um momento específico para estar ali. E agora eu queria partir para outro ponto, que é quando o vinho acaba. E aí, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse assim, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Talvez, algumas traduções vai dizer assim, o que tem eu contigo, mulher? Tem alguma tradução que tenha isso aí? Ok. Olha só. É provável que Jesus não tenha sido rude com sua mãe. Certo? Porque quando a gente olha o texto, parece que ele fala de modo rude. Mas é fato também que ele falou de modo abrupto. Ele fala rapidamente. Ele responde diretamente à sua mãe. Aí eu quero ligar esse ponto aqui com o ponto do casamento. Sabe por quê? Porque às vezes, prestem atenção aqui. Às vezes o teu filho já casou. Ele já é um homem. Às vezes tua filha já casou. Ela é uma mulher. E vocês, pais, ficam tentando tratá-los como menininhos de vocês ainda. Como se eles fossem os bebezinhos de vocês. Nesse momento, parece que Maria tende a fazer isso. Então, o que é que Jesus diz assim? Olha, ainda não chegou a minha hora. Olha, o que ele quer dizer é o seguinte, olha, mãe, eu não estou mais sob a sua direção. Porque a satisfação e a vontade de Jesus é fazer a vontade de quem? De Deus, do Pai. Então ele não era refém do pedido da sua mãe. Mas ele estava submisso e sob o direcionamento do Pai. Foi por isso que ele precisou responder de modo abrupto. Ou de maneira abrupta. Então ela diz assim, tudo bem, faça tudo o que ele quiser, ou tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes que os judeus usavam para a purificação. Em cada um havia 100 litros de vinho. Gente, entenda uma coisa aqui. A falta de vinho poderia envergonhar o casal por longo tempo. É como se eles tivessem planejado a festa e não pudessem arcar com aquilo. Naquela cultura, isso deixava uma marca negativa para aquele casal. É como se eles tivessem começado algo e não pudessem concluir. Eu sei o que é isso aqui. Eu lembro que 6 horas eu estava organizando junto com a Raquel o meu casamento e pensando assim, meu Deus. Acho que foi naquele dia que eu chamei Jesus, que eu convidei Jesus para fazer parte do meu casamento. Senhor, me ajuda a concluir essa festa aqui, que tenha comida para todo mundo. E foi bom, porque a igreja participou e partilhou, e sobrou comida, foi muito legal. Nessa cultura poderia acontecer isso, essa marca negativa com a falta do vinho.
um casamento deveria ser a melhor festa de todas, e para um anfitrião deixar de fornecer a hospitalidade adequada, principalmente de comida e de bebida, era uma grande desonra. Ficar sem vinho seria quase o equivalente a admitir que nem os convidados, nem a noiva e o noivo estavam felizes. Olha, Jesus sabe disso. Ele sabe do contexto. Ele responde à mãe abruptamente, mas ainda assim ele dá algumas ordens. Então a gente vai ver que no texto diz assim, ó. Jesus disse o seguinte: encha de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. Você já tomou um vinho ruim? Ou um suco de uva ruim? Sim ou não? Alguém? Ou pelo menos uns melhores que os outros, pronto. Tá, se não era ruim, mas talvez você já bebeu um que seja melhor do que outro. Imagine só, Jesus mandou encher 6 potes de água e transformou aquela água em vinho. Se cada pote tinha pouco mais de 100 litros de vinho, então 6 davam 600 litros de vinho. Isso não é um milagre qualquer. Porque vocês vão concordar comigo que para que o vinho seja produzido, tem que ter o crescimento e o amadurecimento da uva adequada para aquilo. O esmagamento dela em recipientes apropriados. A fermentação. Mas todos estes, no momento, são negligenciados. E o Senhor Jesus Cristo, aquele que fez as leis da natureza e criou e desdobrou todo o universo, fez o melhor vinho em um estalar de dedos. Óbvio que estalar de dedos aqui é uma linguagem figurativa. Mas rapidamente. Ao ponto de aquele que estava ali responsável chegou assim: rapaz, todos costumam servir o primeiro vinho, primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Vocês, porém, guardou o melhor vinho. Até, o que Jesus fez foi o melhor vinho do que aquele que já estava lá. Nós podemos tirar uma lição disso aqui. Nós podemos compreender aqui que o Senhor é capaz de transformar as nossas vidas. O texto não é sobre isso, mas nós podemos tirar isso como aplicação para as nossas vidas. Jesus é aquele que, quando entra nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento, na nossa história, ele muda radicalmente. Aquilo que nos escravizava, não escraviza mais. Aquilo que nos aprisionava, recebemos liberdade desses grilhões. E é por isso que nós precisamos continuar pregoando e ensinando essas boas novas do Evangelho. Porque se nós fomos salvos, se nós fomos transformados, temos que entender também que há muitas pessoas aí afora que precisam conhecer, desfrutar e serem transformadas por esse Jesus. Nós falamos de Jesus, nós falamos de Maria, nós falamos rapidamente sobre o casal, mas existem outros personagens aqui também interessantíssimos, que são os servos. Imagina só assim, olha, vão ali e enchem esses 6 litros esses 6 potes de água. São 100 litros. Você
Gente, fala sério. Vocês iam perguntar assim, sim, mas para que você quer que eu faça isso? É que eu vou só transformar eles em vinho. Transformar 6 potes de 100 litros de água em vinho. Esses não são esses servos aqui, tá? Esses somos nós. Que suspeitamos. Que duvidamos. É bem provável que alguns de vocês tenham anotado tantos milagres, talvez, que o Senhor já fez na vida de vocês. Mas é bem difícil que vocês tenham anotado as vezes que vocês desconfiaram. As vezes que vocês suspeitaram de Deus. Esse deveria ser um padrão para a nossa fé e obediência. Quando lhe for ordenado que acredite nele até a borda. Porque eles enchem os 6 potes até a borda. Quando lhe for dito para amá-lo, ame ao Senhor Jesus Cristo até a borda. Quando lhe for ordenado que o sirva, prestem atenção, o sirvam até a borda. Essas são as frases de Charles Haddon Spurgeon. Suspeitamos porque muitas vezes não confiamos no Senhor Jesus Cristo. Suspeitamos porque estamos olhando demais para nós mesmos e para as nossas condições. Os servos não poderiam transformar aquela água em vinho. Os servos não tinham a capacidade para fazer isso. E o Senhor me ensina mais uma coisa. Ele nos chama para participar do seu reino, ainda que seja Ele que opere através das nossas vidas. Eles só obedeceram. O Senhor não está te chamando para ser o mais capacitado, o mais habilidoso, o mais bonito, senão eu nem estava aqui. O Senhor está chamando vocês simplesmente para confiar. Olha, eu quero usar a vida do fulano, eu quero usar a vida do Beltrano, mas eu preciso de vocês de modo íntegro, inteiro. Certo, pastor? E a pergunta lá, vai responder? É permitido beber? Porque esse é o episódio que nós estamos vendo aqui. Lembra que eu disse para vocês que uma das nossas grandes problemáticas é que nós temos a incrível habilidade de transformar coisas lícitas em coisas a serem idolatradas. Então, sempre que me perguntam sobre isso, eu digo o seguinte, olha, se você age com sobriedade, se você age com autocontrole, e se você tem domínio próprio, tudo bem, você pode desfrutar disso. Eu sou refém da palavra de Deus. E eu não tenho nenhum texto bíblico para proibir. Mas eu, particularmente, não gosto. E também não me acho mais santo do que aqueles que desfrutam desse privilégio. Para mim, um dos grandes problemas da igreja local é quando você está no processo de maturação e descobrindo, talvez, a beleza ou quão divertido ou prazeroso é desfrutar do vinho. E mesmo sem ter total maturidade, como eu disse, no processo de maturação, você quer fazer escola com novos convertidos, que nem entenderam ainda o evangelho, que nem entenderam as coisas basilares da fé cristã. Nem você. E aí você tenta ensinar que liberdade, de verdade, para aquele que está chegando agora, depois de ter vivenciado uma vida com problemas nessa área, é normal, porque você é livre e maduro em Cristo para tomar vinho. Aí, nesses casos,
aí eu preciso intervir e eu preciso instruir. Eu preciso concluir ou responder essa pergunta, inclusive utilizando um material muito bacana que é do Marcelo Berti, um crítico bíblico. E ele vai concluir a sua obra dizendo o seguinte: olha, nós não podemos punir o adultério ou condenar o adultério simplesmente com a abstenção do sexo. Porque o adultério não está somente em relacionar-se. Mas Jesus eleva o padrão, dizendo assim: olha, se você olhar de modo impuro para uma mulher e ela consentir com você, ali você já adulterou. Então não é condenando o sexo que você vai abolir o adultério. Não é condenando, por exemplo, a picanha assada no feriado, que você vai se abster da glutonaria. Pronto, ó, não pode mais comer picanha. Porque se você comer 500 gramas de picanha, você está sendo um glutão. Não é isso. Ele vai dizer assim: olha, podemos sugerir que se abster do consumo de álcool é uma opção da liberdade cristã, mas não se constitui em virtude cristã por si só. Então, se você é alguém sóbrio, que tem autocontrole e domínio próprio, e você quiser desfrutar com seus familiares, tudo bem, você pode fazer isso. O vinho é sempre visto com a ideia de diversão, de alegria, de festejo, no Antigo e no Novo Testamento. Mas encarar isso de qualquer maneira ou aleatoriamente é um prejuízo para a sua vida e para a igreja local. E aí nós chegamos no fim, ou perto do fim, que é contemplarmos a glória de Cristo. Ok, o texto está falando sobre matrimônio, o texto está falando sobre a ideia do milagre do vinho em si. Nós tentamos aqui responder essa pergunta, mas o ponto central, meus irmãos, é a glória de Cristo. É como nós contemplamos isso. É como nós desfrutamos dessa realidade presente no nosso meio. Porque o sinal, porque o transformar água em vinho, só tinha um objetivo: manifestar a glória de Cristo. Era para que eles pudessem ver. Lembra no livro de Atos, quando os apóstolos começam a fazer sinais e os lenços dos apóstolos começam a curar pessoas? Aquilo era necessário para que as pessoas contemplassem e vissem o sobrenatural de Deus. E ali, através daquela comprovação, através da vida daqueles apóstolos, pudessem endossar a sua pregação, a chamada, a convocação. O mais importante não era o vinho, e nem tampouco o casamento. Era a glória de Cristo. Glória é essa que talvez você chegou aqui e você não tem mais conseguido contemplar. Olha, meus irmãos, não há nada mais danoso e perigoso para cristãos que deixam de contemplar a glória de Cristo. Não há nada mais prejudicial do que membros profissionais na fé, que marcam diligentemente a agenda do domingo, quando durante as outras programações da semana tratam de maneira aleatória. Eu sei que o Senhor tem obra e tem tempos específicos para cada pessoa, para cada indivíduo, para cada família, para cada casamento. Mas é estranho. Eu estava conversando ontem com um casal e eu digo assim: olha, a gente vive, nós aqui
que somos talvez ali de 2000 para trás, nós vivenciamos dois mundos. Dois mundos. O primeiro é pré-pandemia e o segundo é pós-pandemia. E o que eu penso é que nesse mundo pós-pandemia, eu vou fazer uma análise pessoal. É como se a igreja estivesse cansada ou frustrada com aquilo que ocorreu. É como se a igreja não encontrasse mais alegria no testemunhar, no discipular, no ensinar. Estamos tão receosos de passar algum tipo de perrengue na vida financeira, que nós estamos engajados, aplicamos nossas energias em tudo, menos nas coisas de Deus. E sabe o que é mais frustrante para mim? É ver pais tentando cobrar os seus filhos nessa direção. Olha, filho, você precisa ser mais engajado com o ministério de crianças. Olha, filho, você precisa ser mais engajado com o ministério de jovens. E você, papai? Não, eu já sou maduro na fé, né? Já tenho 15 anos, 20 anos, 30 anos de vida cristã. E aquele seu dom, pai, que você tinha de tocar? Não, isso aí é coisa do passado. Isso é quando eu... E aquele, pai, que o senhor pregava? Não, também já aposentei esse dom aí. É difícil. E eu estou falando não porque essa minha elucidação é de mim mesmo somente, mas porque eu converso com outros pastores. E é como se a igreja não conseguisse mais contemplar a glória de Cristo. Se alegrar no fazer. Planejar e se alegrar na obra missionária. Estamos sempre empenhados a cobrar dos nossos filhos que eles sejam diligentes e presentes na escola. Nós levantamos cedo, acordamos eles, damos banho, preparamos o lanche. Aqueles que podem levar, levam de carro, outros levam de bicicleta, de moto, outros pagam o transporte escolar. Investimos nos nossos filhos na área de esporte, sendo diligente, acompanhando, estando ali do lado. Afinal, pastor, eles precisam da gente ali, do lado deles. Mas quando se trata do reino de Deus, é como se nós tratássemos com descaso. Não, aí ele vai sozinho. Eu já desci as águas batismais, agora é ele e Deus, porque a salvação é individual. Os nossos filhos eu olho para a Melissa assim, meu Deus do céu. As melhores coisas que eu faço, ela dificilmente faz, mas as piores, ser gaiato, pronto, é uma delas. Fazer piada sem graça e inventar palavras dentro de casa. Vocês passarem lá 5 minutos, 10 minutos em casa, você vai ver que ela inventa tudo, essas coisas. Porque eu fico brincando com ela. Mas quando é para fazer o culto doméstico, menino, é uma engenharia. Não, pai, que eu vou beber água. Não, pai, porque eu vou no banheiro. Não, pai, porque não sei o quê. Nós precisamos investir nos nossos filhos nessa direção. Porque, pasmem vocês, aquilo que nós damos importância, aquilo que nós acreditamos tempo, aquilo que nós investimos tempo, é aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Se o tempo é a moeda desse século, então quando nós depositamos tempo nessas coisas, nós estamos dizendo assim para eles: olha, filho, o esporte é mais importante que a vida cristã. Mas não é isso que Timóteo diz. Não é isso que Paulo diz para Timóteo.
Ele diz assim: olha, Timóteo, o exercício físico é de pouco proveito. Não é que ele seja inútil, mas ele é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa. Pastor, mas como é que a gente faz isso? Rogando ao Senhor. Pedindo ao Senhor. É se prostrando assim, colocando o rosto em terra. Senhor, me ajuda. Senhor, me guia. Senhor, aviva a tua obra no meu coração. Senhor, usa a minha vida, usa os meus dons, usa os meus talentos, usa as minhas habilidades, ó Deus, para a edificação, para o crescimento, para o anúncio do reino de Deus. Nós temos material humano aqui para plantar uma igreja. Nós temos recursos aqui que muitas vezes não são gerenciados e administrados diligentemente, que nos daria a condição de ter um templo melhor, mais confortável. Mas pode ser que isso não aconteça, porque pode ser que no nosso meio tenha gente cansada, tenha crente profissional, que bate o ponto certinho no dia de domingo, mas que perdeu de vista a glória de Cristo Jesus em suas vidas. Isso não é uma acusação, isso é uma convocação. Vamos se alegrar, vamos se divertir, vamos beber Coca-Cola Zero, comer churrasco, brincar, se divertir, evangelizar, fazer missões. E como diria Paulo em 1 Coríntios, e fazer tudo para a glória de Deus. Amém?